Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Carlos Eduardo, estaremos juntos nas aulas de matemática e suas tecnologias. E na aula de hoje falaremos sobre o que é expectativa de vida, o que seria também expectativa de vida longa, e o envelhecimento da população e como isso nos afeta. Você já parou para pensar? Vamos ver? Então, quando a gente pensa em expectativa de vida e envelhecimento, ou melhor dizendo, até mesmo expectativa de vida longa, né? Porque a gente está vivendo numa fase, né, que é bem bacana, porque está aumentando a expectativa de vida da sociedade, né? A gente está vendo que as pessoas estão vivendo cada vez mais. Isso é expectativa de vida longa. Mas isso também impacta, né, no envelhecimento da sociedade, né? Como a gente vê aqui algumas estatísticas, né? O que está acontecendo? Se a gente olha em décadas anteriores, a porcentagem, né, de idosos era bem menor, né? No caso aqui a gente tem, por exemplo, uma estatística dos anos 60, né, marcando com 4,7% de idosos, né, na nossa sociedade. Depois a gente tem aqui uma estatística, né, que traz 7,4% e uma previsão de 26,7%. Então, se você vê aqui, a sociedade está envelhecendo, ou seja, cada vez mais você vai ter um percentual de idosos ampliando em relação aos mais novos. E como isso vai impactar a sociedade? O que vai mudar na sociedade, né? Porque muitos trabalhos são feitos pelos jovens, né? Você tem um público de idosos maior, eles vão fazer mais trabalhos, vão trabalhar por mais tempo. Hoje em dia é uma tendência, até mesmo porque estão aposentando mais tarde. Mas que tipos de trabalho, né? Trabalhos braçais não vão ser feitos pelos idosos. Talvez trabalhos que possam ser feitos sentados, trabalhos que possam ser feitos com conhecimento técnico, com avaliações técnicas, conhecimento que ele já adquiriu durante a vida e ele possa trabalhar mais tranquilamente. Mas como equilibrar a sociedade? O que vai acontecer, né? Porque os espaços públicos, né? Hoje em dia a gente tem uma questão que é bem interessante trazer aqui para a discussão, pessoal. As vagas de idosos, né? A gente às vezes vai no estacionamento, tem bastante vagas de idosos, né? Então vai aumentando a necessidade de ter mais vagas de idosos. Quando a gente pensa em filas especiais para idosos, quando a gente vai em atendimentos, né? Às vezes a fila de idosos, já atualmente a gente encontra filas muito longas. E às vezes acontece da fila especial estar andando mais devagar do que a fila que é normal. Então, como adaptar a sociedade? Porque eles também vão ter dificuldade de locomoção, mais acessibilidade para eles passarem com dificuldades talvez, dependendo da idade, né? Até mesmo com algum apoio, né? Alguns já usando talvez a bengala. Mas como adaptar os espaços, como adaptar os trabalhos, como adaptar tudo que precisa ser planejado, os cuidados, né, que a sociedade precisa trazer para esse público e também para que a sociedade tenha um equilíbrio, porque hoje em dia tem bastante força braçal, mas se essa força braçal vai diminuindo, como manter a balança aí equilibrada, né, para que todos os serviços possam ser oferecidos? É um desafio que a sociedade vai enfrentar com o envelhecimento, né? Então isso vai nos afetar, já está nos afetando, mas vai afetar cada vez mais. Como a Maria Antenada, pessoal, ela está por dentro de tudo, né? Como aí o seu apelido já deixa bem claro, né? Ela está bem ligada, né, nos temas, ela sabe tudo sobre essa questão do envelhecimento da sociedade, as necessidades, né, de novos planos de saúde para os idosos, necessidade de cuidados especiais, necessidade de adaptações de espaços, cuidadores, mas ela continua também não só antenada em temas diversos como esse, como também ela está estudando a matemática, né? E ela está estudando geometria espacial, como a gente está vendo, né, já nessa sequência, nessa série de aulas. E agora ela começou a estudar a área do cone, né? Então observem esse desenho, né? Você está observando aí um cone, né? Quando você pensa na área do cone, tem dois tipos de áreas que você vai calcular. A área lateral do cone e a área da base do cone, tá? Então a gente vai ter dois momentos. Nesse momento aqui, nesse primeiro exemplo, a gente vai falar da área lateral do cone, tá? Para achar a área lateral do cone, a gente precisa de dois valores. Quais são esses dois valores? A gente vai precisar aí, para achar a área lateral, sempre o raio, né? E a gente também vai precisar da geratriz, né? E se você observar ali no desenho, ó, o raio, ele está ali como uma medida da circunferência, né? Ele faz parte da base, mas ele compõe, né, ali a base, que é uma circunferência ou um círculo, mas
ele também compõe ali a medida que vai proporcionar o cálculo para a gente da área lateral. Então sempre você vai precisar daquele raio e você vai precisar também da geratriz que está representada ali pela letra G no nosso desenho. É a distância do vértice que está ali no topo até algum ponto, né, da nossa circunferência ali que é a base, tá? Então isso é a geratriz. Se você tem essas duas medidas, você faz aí o seu cálculo tranquilamente, você acha a área lateral. Vamos ver? Então, ó, foram dadas as duas medidas, a gente substitui ali na fórmula, ó, sempre na fórmula vai ter o π, né? Lembrando que o π, ele vale 3,14, você pode tirar esse π e fazer o cálculo por 3,14, mas você pode manter o π representado como a gente vai deixar aqui, tá certo? Então, nessa fórmula tem o π, tem também o raio e tem a geratriz, que está representada ali pela letra G. Substituindo então, ó, o π vai ser sempre padrão na fórmula, mantém ele ali. Ele vale 3,14, mas a gente não vai substituir. O 12 foi dado ali a medida do raio e o 10 a medida da geratriz. Fazendo ali o 12 vezes o 10 deu 120 π centímetros quadrados, tá? Então essa é a área da lateral. Então vai ser um padrão você responder com esse π, não tem problema, né? Porque ele depende do raio e a gente depende também, né, de uma estrutura aí de circunferência que a gente vai falar na sequência, inclusive a área da circunferência, o círculo que é mais conhecida, depende também desse π, tá certo? Então é essencial manter essa lógica da fórmula, toda vez que você precisar é só substituir, na sequência a gente traz outro exemplo, tá certo? Então vamos ver agora a área da base, pessoal. Para calcular a área da base, eu só preciso de uma medida. Qual medida? Só do raio, tá? Então observe um desenho de novo ali, o raio, ele está na base, né? É uma circunferência, você tem o raio da circunferência, o raio nesse exemplo vale 8, né? Então a fórmula vai ser essa, ó, π vezes raio ao quadrado, é a fórmula da área do círculo, tá certo? Então, ó, π vezes r ao quadrado, π vezes 8 ao quadrado, que é a medida que foi dada, 8 ao quadrado, 8 vezes 8 deu 64. E na resposta, 64 π centímetros ao quadrado, tá certo? A gente coloca os centímetros ao quadrado, mantendo a coerência, porque a medida original foi dada em centímetros. E a gente está falando de área, tá? Não está falando de volume. Se fosse volume, sempre vai ser cúbico, né? Agora, sempre que for área, vai ser alguma coisa ao quadrado, vai depender da medida original. Então, vamos ver agora outro exemplo, para vocês treinarem aqui qual o valor da área lateral. A gente já falou da área lateral, já falei a fórmula, mas agora com outras medidas, pessoal. Ó. A medida dada ali é o raio 11 e a geratriz 8. Como que a gente substitui e faz ali na fórmula? Ó. A área lateral sempre vai ser o π vezes o raio, que é o r, vezes o g da geratriz. O raio foi dado que é 11, a geratriz foi dada que é 8, 11 vezes 8, 88, o π continua representado ali, 88π, 88π centímetros quadrados. Então ali foi dada a área lateral, já está calculada, já está pronta, tá certo? Então são duas fórmulas, uma para achar a área da base e uma para achar a área lateral, e todas vão ter na resposta esse π representado, né? É uma representação especial, né, que vale 3,14, é um número especial π, ele recebe esse nome especial e essa representação especial que vocês estão observando, e sempre que você precisar substituir o π por uma medida seria 3,14, mas aqui não será necessário, a gente deixa o π como parte da resposta, tá? Então, pessoal, agora é para vocês pensarem, tá? Qual o valor da área da base de um cone que possui raio 9 centímetros? Então agora é com vocês. Então, pessoal, parabéns, vocês conseguiram, né, fazer a área da base. A área da base era a fórmula ali do círculo, né? A área do círculo é sempre π vezes r ao quadrado, ou raio ao quadrado. Então, pegando o raio que foi dado ali, que era 9, vocês fizeram 9 ao quadrado, 9 vezes 9, né, deu 81. E aí vocês chegaram no 81π centímetros quadrados, né? E como a alternativa não trouxe esse acompanhamento, não tem problema, ela já estava simplificada só com 81, né? Mas ali, quando a gente tinha a estrutura do problema, tinha um espaço que trazia já do lado π centímetros quadrados para indicar que isso fazia parte da resposta, né? As alternativas estavam simplificadas só com o número mesmo, tá certo? Então, parabéns que vocês conseguiram, muito bem. Solta a vinheta de curiosidade.
Então, pessoal, nessa curiosidade bem bacana é o software Régua e Compasso. Não sei se alguém já ouviu falar nesse software. Ele é bem interessante, ele é para geometria dinâmica. A gente, na verdade, tem várias ferramentas aí, né, que foram preparadas para a geometria, que você, quando você acessa, tem um ambiente virtual que você faz construções geométricas. E isso é muito bacana, porque você consegue trabalhar as formas geométricas dentro desse espaço virtual e aumentando o seu conhecimento com a ajuda do software. Então vale a pena conferir, né, essa curiosidade e depois também testar o software quando vocês estiverem aí na sequência um tempo dentro da programação de vocês, confiram e usem o software que vai ajudar bastante no aprendizado também, ok? Então, pessoal, esse é o simulador Régua e Compasso. É necessário baixar, né? Vocês podem buscar no Google Régua e Compasso, simulador de geometria, e baixar no seu computador. Aqui nós temos as ferramentas, né? Ele é bem prático porque ele traz aqui já o formato, né? Os formatos geométricos aqui que você pode usar, as figuras geométricas. Hoje eu vou falar particularmente do triângulo. Vamos ver então, ó, o triângulo, você fixa o primeiro ponto, fixa o segundo ponto. No terceiro ponto, ó, você tem bastante liberdade, você pode escolher vários formatos para o seu triângulo. Eu vou fixar no formato padrão, mas vocês têm várias possibilidades. Agora eu vou reforçar o ponto aqui, é só clicar em cima dele com o mouse, que ele ganha uma cor mais forte e a figura fica destacada. E aqui, por exemplo, se eu quiser falar do ângulo interno e externo, posso marcar aqui o ângulo interno, né? Aqui desse lado do triângulo, eu usei a função aqui do ângulo, ó, observem essa daqui que eu selecionei, depois escolhi aqui os pontos. Eu posso marcar também o ângulo externo. Para marcar o ângulo externo, eu vou colocar aqui uma semi-reta, só para ficar melhor para visualizar. Eu vou marcar aqui um ponto externo, também vai facilitar na hora da construção do ângulo externo. Agora, de novo, eu vou na função que permite marcar os ângulos, observem. Agora eu vou escolher esse ponto inicial, e aqui eu tenho, aqui deixa eu voltar, que eu terminei marcando o ponto errado, mas deixa eu voltar aqui. Eu queria marcar precisamente aqui, ó, esse ponto externo, esse ponto que está aqui, que é um dos vértices do triângulo, e o outro vértice aqui em cima, e aí, observem, essa parte cinza, né, é o ângulo interno, essa parte externa, que é o ângulo externo, né, em relação a esse ângulo específico. Todo triângulo tem três ângulos externos, três ângulos internos. Para você ver o ângulo externo, é só você estender aqui com uma semi-reta, e aí você coloca a continuidade do ângulo como nós fizemos aqui. Então, aqui a gente tem, né, o desenho do triângulo. Eu posso também selecionar, né, com o mouse, em cada botão, se eu quiser nomear, eu aperto aqui o mouse, né, e aí eu vou ter aqui a opção de renomear. Eu posso colocar, por exemplo, aqui como sendo o ponto A. Aqui eu tenho as coordenadas, né, da localização, tudo mais. A cor eu posso mudar também se eu desejar. Ok, aí agora eu já tenho esse ponto aqui. Ele ficou sendo, deixa eu voltar aqui para vocês verem, como sendo o ponto A. E aí eu poderia fazer isso com cada um deles, é só você selecionar, né, que você vai conseguir, selecionando com o mouse, que abre essa caixa que permite você colocar aí, né, a informação. Aqui eu vou colocar o ponto A, ele já está, né, ali descrito, né? Então aqui eu tenho uma figura de um triângulo com seu ângulo externo. Então, pessoal, fica aqui também um incentivo para que vocês acessem, né, o Saiba Mais. Lembrando que o Saiba Mais sempre estará aí disponível na plataforma para que vocês tenham vídeos que trazem exatamente, né, o tema da aula, só que não a mesma informação, são informações que vão complementar, tá? Então, você vai ter aí informações adicionais, exemplos adicionais, e isso conjuntamente aí vai compor de uma maneira bem bacana o conhecimento de vocês, a aprendizagem de vocês, então não deixem de acessar, ok? E a nossa frase, para que a gente possa agora refletir na conclusão, é o nosso tema central da aula de hoje, né? Diz assim, ó: a sociedade precisa se preparar para as mudanças de uma sociedade que está envelhecendo
e que a pirâmide está se invertendo. É importante pensar em novas maneiras de estruturar a sociedade para esse novo cenário. Ótimos estudos a todos!